Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa série de videocast, O Jardim das Infâncias, por Alacazul. Meu nome é Amanda Mello, eu sou enfermeira e para nós iniciarmos esta série, nós estamos aqui com a dentista Nayara Vieira para falarmos sobre as crianças com síndrome de Down. Nayara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui e compartilhar tanto conhecimento da tua prática cotidiana que tu já realizas como dentista no teu dia a dia. Nayara, nos conta um pouquinho, quem és tu, aonde tu se formaste, o que que tu fazes no teu dia a dia? Então, Amanda, o prazer é meu. Eu estou muito feliz em estar aqui e a gente poder falar sobre um assunto que é tão importante, que é a saúde bucal das crianças. Então, eu sou cirurgiã dentista há 15 anos, especialista em odontopediatria. O meu atendimento é exclusivo das crianças e, além disso, acima disso, eu sou mãe. Então, eu entendo as dificuldades das famílias, quais são, os seus principais medos. E o mundo infantil sempre foi muito maravilhoso para mim. Eu sempre estive entre as crianças, não tinha como ser diferente. Qualquer profissão que eu fosse escolher, eu teria que estar com as crianças. Ótimo, e as crianças já é um público completamente diverso, né, e que a gente precisa ter um atendimento específico também para eles, né, por isso que tu tens também essa especialidade que tanto ajuda nisso. Sim. Hoje nós estamos aqui no Jardim, né, das Infâncias falando sobre essas crianças e hoje sobre esse tema que é as crianças com síndrome de Down, né. Quando a gente fala sobre esse cuidado com a saúde bucal, a gente sabe que existem algumas diferenças na boca e no nascimento dos dentes de uma criança com síndrome de Down. Como que funciona isso? Então, Amanda, essa é uma das principais perguntas lá no consultório, né? Então, eu sempre digo que, antes de tudo, nós estamos tratando, cuidando de crianças, antes de qualquer diagnóstico. Então, hoje, no nosso consultório, este é o nosso principal lema: a gente atender e ser acolhimento para todas as crianças, independente de qualquer coisa. A questão das diferenças, na boca das crianças com síndrome de Down, existem algumas, sim, mas que não nos impede de fazer nenhum tratamento ou nenhuma prevenção. A gente pode e deve, né, manter esse cuidado com eles também. Hoje, se eu fosse te falar sobre as principais diferenças, e a principal dúvida das famílias é a chegada tardia desses dentes. Uhum. Então, em decorrência da síndrome, isso pode acontecer mesmo. Então, a gente tem uma janela de erupção entre 6 meses, geralmente começa, né, 6 meses até 9 meses, e com as crianças com síndrome de Down, esses dentes tendem a chegar mais tarde. Mas eu sempre falo que a gente precisa focar no que é bom. Com isso, os dentes permanentes também acabam chegando mais tarde depois. Então, essa criança ela já está mais madura Uhum. para poder ter esse autocuidado. Outra diferença que pode acontecer, não é uma regra, tá? Mas que pode acontecer é os dentes virem num formato, em um tamanho diferente. Então, ao invés de dentes mais quadradinhos, a gente pode pensar em dentes em forma de cone, como se fosse mais arredondado e um pouquinho menores. Mas, pensando pelo lado bom, também facilita na higienização. E o que a gente percebe de forma mais evidente, e aí sim, em praticamente 80% dos casos, é uma maxila atrésica, um céu da boca menor. E aí, aquela falsa impressão de uma língua maior. Hum. É um questionamento dos pais também: "Ai, essa linguinha não fica lá dentro da boca". Por quê? Porque a síndrome de Down, uma das características, ela acomete terço médio de face. Então, quando a gente divide a face, né, face superior, terço médio, inferior, a gente acaba prestando atenção nessas características, os olhinhos mais puxados, orelhinha mais baixa, e a nossa maxila tá no terço médio. Então, esse céu da boca é mais estreitinho. E aí a língua não tem espaço, ela acaba não tendo esse espaço.
E aí a gente precisa tratar e a gente tem muitas opções na odontologia para melhorar essas situações. E essas características que tu bem comentaste, tem alguma probabilidade das crianças terem maior incidência de cárie? Então, por por mais, curioso que pareça, né, quando a gente pensa em uma criança com deficiência, a gente acaba, infelizmente, levando, assim, sempre para um lado um pouco mais difícil. E não, tá, as crianças com síndrome de Down, os estudos mundiais na odontologia mostram que não. Um dos motivos é esse espaçamento maior, por conta dos dentes virem menorzinhos. Outra questão também bem importante é o pH da saliva das crianças com síndrome de Down. O o a proteção que essa saliva, que é natural em todos os indivíduos, né, a proteção da saliva dos indivíduos com síndrome de Down, das crianças, ela é neutralizante à ação da bactéria, aos ácidos das bactérias. E outra coisa interessante é que elas têm menos bactérias causadoras, de cárie do que, uma criança típica, um indivíduo típico. Em contrapartida, essa mesma ação boa quanto a as cáries, ela não é tão relevante aos problemas periodontais, gengivais. Então, sangramento gengival é perceptível, Frequente. mais frequente, eh, o acúmulo de tártaro, né. Então, assim, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, buscar a prevenção, né, para que essa criança seja um adulto com todos os dentes, né, que a gente não perca nenhum dente por conta dessa doença gengival. Então, quanto ao risco de cárie, a gente pode ficar mais tranquilo, não é que vai liberar, né, mas a gente tem essa outra questão que é bem importante também. Então, tu comentaste, né, sobre algumas dessas necessidades que eles têm de cuidado também, né, em relação à prevenção. Quais outras necessidades tu observas além dessas que tu comentaste? E qual é o cuidado, essa periodicidade desse cuidado, principalmente preventivo, né? Então, a prevenção eu sempre falo que é a melhor opção em todos os sentidos, né. E aí, entendendo, como eu falei no começo, né, eu sou mãe e eu entendo as demandas de uma mãe e de uma mãe atípica, né. Então, são muitas terapias, às vezes precisa levar um lanchinho no meio da viagem, a rotina deles é bem corrida. Então, a gente pode considerar essa criança com um médio risco de lesões, sabe? E aí, nas consultas, a gente faz esse estudo e direciona em baixo, médio e alto risco. E aí a gente vai direcionando. Eu sempre falo que assim, ó, no consultório, para uma criança, lembrando, né, esquecendo o diagnóstico, vamos pensar na criança. Eu preciso vê-la a cada 4 meses. Uhum. Eu preciso ter esse contato, esse manejo, esse cuidado. Uma criança evolui muito rápido, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, uma lesão de cárie num dente de leite ou uma questão gengival em uma criança, ela acontece de forma muito exacerbada e a gente tem que estar atento. E quando a gente fala sobre todas essas necessidades e essas atenções, a gente também sabe da relação da mordida, do posicionamento da língua. Tu comentaste um pouquinho sobre isso, mas o uso do aparelho ortodôntico, ele é recomendado em algum momento? Como funciona? Então, Amanda, com certeza ele é indicado, até por conta dessa questão, porque a síndrome, né, a criança, ela nasce com essas características, né, da síndrome. E esse arcabouço da boca, esse espaço, menor para a língua, são questões ósseas, e que não vão mudar se a gente não direcionar isso, né. Então tem muitos pais que se perguntam: "Nossa, eu não consigo nem escovar o dente do meu filho em casa, quem dirá eu colocar um aparelho", né. Hoje no consultório a gente tem, assim, mais de 30 crianças com síndrome de Down usando aparelhos ortodônticos e ortopédicos, e é totalmente possível. Existe um protocolo de uso, existem os cuidados e existe, por exemplo, protocolos semanais ou mensais, mas se precisarem ser diários e a criança está todo dia lá no consultório para a gente fazer junto, a gente vai fazer.
De novo, independente de qualquer coisa, a gente não pode parar essa criança. A gente precisa abrir espaço para essa criança sorrir melhor, comer melhor, ter uma estética mais favorável, poder falar melhor, respirar para o desenvolvimento acontecer de forma plena. Então, pais, não tenham medo, né? Eles dão conta do recado muito melhor e mais facilmente do que a gente, com certeza. E para quem está nos escutando, né, tem alguns cuidados no domicílio que ele pode fazer para auxiliar nessa, né, em toda essa prevenção e pequenas ações durante o dia que ele pode desenvolver com a criança? Então, Amanda, quando a gente fala em criança, a gente tem que pensar que o lúdico, ele não é algo sem motivo, né? Que criança aprende brincando. Então, às vezes lá em casa a gente tem que sair correndo atrás, fingindo que é um monstro muito malvado. Ou o Homem-Aranha lá em casa tem uma escova de dente. Então, a gente buscar isso, né? Em nenhum momento a gente forçar de forma traumatizante. Às vezes precisa forçar, né? Então, para lavar o cabelo, para cortar a unha, para trocar a fralda, a criança não quer e tá tudo certo. O adulto é a gente que tem que direcionar. Então, o lúdico sempre tem que estar junto, sabe? A gente vai contar, a gente vai cantar, a gente vai deixar escovar também. Ó, agora a mamãe vai escovar o seu dente, você escova o da mamãe. Na hora que o pai, a mãe, o mano forem escovar o dente, vai todo mundo, a criança vai querer fazer igual, ela vai replicar isso, né, as ações. E o principal é assim: não ameaçar, não falar que o dentista é malvado, não deixem eles com esse medo, né? Tem tantos adultos, tantos pais que nos relatam o quanto foi difícil, e às vezes o medo dos pais acaba deixando essa visita ao dentista mais para frente, e às vezes quando a gente já tem um problema, ou quando no caso das crianças com síndrome de Down, a gente perdeu um espaço, uma janela de evolução ali para um tratamento ortopédico e ortodôntico. Uhum. Então, assim, não fiquem com medo. Eu sempre digo que mãe e pai sempre sabe sobre o seu filho, a gente sabe o que faz e dá tudo certo. E hoje tem diferentes estratégias, né, que Sim. pode ser utilizado para o desenvolvimento, principalmente dessas crianças, desse público que a gente está falando aqui. O estímulo à criatividade, a esse cuidado lúdico, ele também é importante. A gente sabe que tu utilizas muito ele também no teu dia a dia, né? O atendimento da criança precisa ser único, cada criança é única. Então, por exemplo, quando as crianças chegam lá, elas recebem antes um questionário e a gente começa a descobrir um pouco mais sobre elas, né? Então, tem crianças que têm muito medo Uhum. do Hulk, do dragão, então a gente vai tirando isso de foco ali do consultório, falando. Aí, se eu fosse falar que o dente ia ficar muito forte como o Hulk, a gente vai usar uma outra estratégia. E a gente buscar esse atendimento lúdico, que ensina, divertido, que faz sorrir e humanizado, né, que é acolher, né, essa família que, como eu disse, já tem tanta demanda, que já é tão difícil. Então, a gente está junto, como sociedade, como profissional de saúde que escolheu estar com as crianças. Então, eu acho que se a gente consegue, se a gente estiver juntos, né, no tratamento, família, profissional, escola, sociedade, com certeza é sucesso. Essa criança vai voar independente de qualquer obstáculo, sabe? Perfeito. E a gente sabe que uma das queixas que os pais trazem é muito sobre essa questão da hipersensibilidade, né? Que as crianças relatam que eles também percebem, né? E muitas vezes essa hipersensibilidade, essa sensibilidade extrema na escovação faz com que a criança tenha essa resistência também na sua saúde bucal. Uhum. Tem como lidar com isso? Como tratar isso? Como pequenas ações eles podem fazer até mesmo no próprio domicílio, né? Então, por conta da síndrome, a gente observa isso de forma efetiva, né? Essa sensibilidade maior na cavidade oral. Então, a gente tem que buscar
por escovas macias, com cerdas macias, cabeça pequena, lembrando que essa boca é menorzinha, então, às vezes, a escova diz lá de 0 a 3, de 3 a 5, a gente sempre vai ter que voltar uma idade ali, né? Quanto menor a escova, menos risco de machucar e essa criança não querer mais escovar. Então, às vezes, um creme dental que por mais que o personagem tenha chamado atenção, o gosto ficou muito forte, fez muita espuma. Uhum. Então, essas questões a gente tem que observar na criança, como pai, como mãe, e se não conseguir entender, relatar para o profissional, né? Para a gente buscar outras alternativas, porque existem. A gente pode mandar manipular, a gente pode buscar uma escova diferente, a gente pode entrar com uma escova elétrica. Então, ai, mas ele não escova de jeito nenhum, doutora, não tem jeito. A criança senta na cadeira, a gente usa escovinha elétrica e eu falo, papai, você está me enganando. Então, vamos tentar uma escova elétrica em casa? Que ela tem uma empunhadura maior, a criança já acaba trabalhando coordenação motora fina também, Uhum. desmistificando esse mexer na boca que incomoda. Então, como eu falei, a gente junto, a gente consegue traçar um planejamento e uma estratégia para dar certo. E esse planejamento que muitas vezes ele tem um início, daqui a pouco não dá tão certo, volta, Bom, retoma para outra estratégia, né. isso O que mesmo. a gente percebe em alguns contextos é, às vezes, até uma superproteção dos pais, né, e o limite disso para o cuidado, né, da saúde bucal. Tu percebes isso no teu dia a dia e quais são as estratégias de conquistar os pais e fazer com que eles entendem essas especificidades? Então, eu percebo isso até porque, eh, automaticamente, né, essas famílias, já passaram por tantas questões, né, muitas crianças, nascem, com problemas cardíacos, com problemas, importantes que precisam, assim, de uma cirurgia aos 10 dias de vida, né. Então eu tenho muitas crianças com síndrome de Down que já passaram por muita coisa que nenhum de nós passou. E tudo bem, a criança ela estava anestesiada, ela estava sedada, ela não sentiu nada, tá tudo bem. Mas esse pai e essa mãe que viram tudo isso acontecer e todos esses medos que eles têm. Então, a gente precisa entender isso, mas explicar que a gente também precisa dar asas para eles. Se eles conseguem, a gente vai deixando, né? Então, vamos escovar o dente, você começa e a mamãe vai terminar. Eles vão escovar na frente. Coordenação motora fina ainda está sendo desenvolvida. A TO, a terapeuta ocupacional, vai nos ajudar, né? Ah, vamos começar um banho. Agora você vai arrumar a sua cama. Aquele bracinho bem pequenininho vai arrumar do jeito que dá conta e tá ótimo. E a cada conquista a gente vai vibrar junto, mas a gente precisa deixar, sabe? Como mãe, eu falo, não é fácil. E ainda mais nesse sentido, acho que os pais acabam tendo muitos medos de como é que vai ser, como é que eles vão entender o meu filho, e se eu não estiver aqui, como é que eles vão tratá-lo? Então, eu entendo isso e respeito, mas eu sou da opinião que deixa cair, vamos deixar levantar, opa, legal, e agora vamos seguir. Ai, perfeito. E a gente sabe, né, que estamos aqui, temos as pessoas que nos escutam têm diferentes contextos, estão em diferentes regiões, diferentes locais, né? Então eu acho que é importante elas entenderem como encontrar um dentista ideal para o meu filho, como Uhum. saber se ele é um bom profissional, como saber se ele vai saber cuidar da minha criança com dentro disso tudo que a gente está conversando, né? Amanda, eu acho que em primeiro lugar a gente deve buscar um especialista, né? Um especialista em odontopediatria, um especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, porque é o nosso dia a dia. Né? Eu só atendo crianças, então todos os tipos de crianças, com todas as famílias, quando a gente atende criança, vem o pai, vem a mãe, vem os avós, então a gente entender aquela família. Eh, a mesma coisa o profissional que faz o atendimento de crianças ou pacientes com necessidades especiais. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Segundo, hoje, a internet está tão, né, tá vinculando tantas informações
Ao passo que nem sempre o que a gente vê lá, né, ou ai, um super consultório, ou um super equipamento, nem sempre é assim, né. Eu acho que mais vale aquela mãezinha que já foi, Uhum. que você tem confiança, que você tem uma indicação, ou até de um outro profissional, né, então do pediatra, da fono que já cuida dessa criança, para que daí esses profissionais troquem informações. Eh, e aí você encontrando esse profissional, você ainda não sabe se ele é aquele profissional que você precisa, mas você sentir como é que vai ser essa consulta, qual vai ser a conexão dessa criança. Mais uma vez eu falo assim, eu sou mãe e eu sempre sei. Eu sempre sinto o que os meus filhos estão sentindo, como eles estão, se eles estão confortáveis ou Uhum. não. A gente sente. E criança, Amanda, não mente. Criança é sincera, por isso que, assim, ó, eu fico arrepiada de falar e emocionada, porque o amor e o carinho deles é tão genuíno que não tem como, sabe? A mãe falar: "Não, não é esse o profissional". A criança vai, ela se entrega. Então eu acho que seriam essas 3 questões: buscar por um especialista, ter boas indicações e sentir o que seu filho está sentindo. Perfeito, eu acho que tu fez um alerta extremamente importante, né? Hoje a gente sabe que as redes sociais, os diferentes meios de comunicação independente, ele vem carregado de muita informação. Uhum. E sem dúvida, ter um profissional para chamar de seu, para sua família, para cuidar da sua criança, ele é essencial, principalmente pensando nessa longitudinalidade desse cuidado, né? Como eu cuido dessa criança que tem essas especificidades. E uma eu acho que isso sempre fica todas as famílias e todas as pessoas, às vezes, elas se perguntam, né, o que esperar de uma consulta? Quando eu levo minha criança, o que eu posso esperar dessa consulta quando eu chego? Uma avaliação? Como vai ser esse primeiro momento? Então, é um medo das famílias, eu acho que eles já carregam com eles de uma odontologia do passado, né, que era só uma odontologia, curativa, não preventiva, e hoje a gente bate muito na tecla de as crianças entenderem esse autocuidado, e as crianças com síndrome de Down com mais ênfase, porque a gente precisa, deixar com eles isso, né, então lá, maiores, os pais, claro, sempre vão estar com eles, mas assim, a gente precisa deixar que eles tenham autonomia. Então, nessa primeira consulta, o que que a gente busca? Antes da consulta, entender um pouco dessa criança e dessa família, e durante a consulta mostrar tudo para a criança. Então a gente tem uma técnica que falar, mostrar e fazer. Então eu vou falar para a criança, antes a gente vai brincar, a gente brinca de massinha, a gente escova o dente do Stitch, do Homem-Aranha, da bailarina, e aí a gente conversa, eles veem algumas fotos de algumas bocas assustadoras, e a gente conversa bastante, volta a brincar, eles escolhem a escova, a pasta deles, e aí a gente vai para a cadeira. E lá na cadeira continua a questão do manejo. A gente faz bolha de sabão, a gente canta a música da baleia, a gente coloca o desenho, e aí, aos pouquinhos, eles vão se soltando e a gente consegue, como eu falei, em casa não tem jeito de escovar o dente. Nossa, ele não deixa de jeito nenhum. Aí eu começo a fazer a escovação, eu falo: "Como assim, papai? Você está me enganando". "Ah, eu vou trazer todo dia aqui às 7 da noite antes de dormir para você fazer então, porque lá em casa eu não dou conta". E então o falar, mostrar e fazer é muito importante. O lúdico, como eu falei, abre portas, criança aprende brincando e aos pouquinhos em casa a gente vai fazendo isso também e vai dando certo. Perfeito. E para finalizar, né, a gente sabe, que esse lúdico, esse brincar é extremamente importante para o desenvolvimento, mas principalmente também para explorar a autoconfiança dessa criança, né. Tu trabalhas muito sobre essa perspectiva da criatividade, do lúdico. O que que tu acha sobre isso? Eu acho que é o principal, a gente entrar no mundo das crianças, sabe. Então, nós somos os adultos e a gente precisa direcionar eles. E direcionar pelo lúdico, o dia fica tão mais leve, os atendimentos tão mais tranquilos, e assim eu falo que também na hora da escovação, sabe, com os pais. Se vocês fizerem isso, se vocês buscarem esse lúdico, né, brincar com um personagem, favorito, a gente só tem a ganhar. A criança vai se sentindo
capaz, ela vai entendendo que ela consegue também. Se o super-herói preferido conseguiu, se o personagem da TV que ela gosta conseguiu ou faz também, então a gente entrar e assim, ó, hoje com essa correria do nosso dia a dia, eu acho que acaba se perdendo um pouco. E aí, estar com as crianças nos resgata. Uhum. E é maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, sabe? Porque, de novo, brincar é o que ensina. E a gente, Amanda, a gente aprendeu brincando. Né? Exatamente. As nossas melhores e talvez as piores memórias são da nossa infância. Então, que a gente traga o meu propósito com o atendimento infantil é trazer boas memórias para essas crianças, que nenhuma criança que passe pela nossa consulta tenha medo de dentista, que tenha boas memórias, boas recordações. E é muito bonito te ouvir falando, Nayara. A gente vê que os seus olhos brilham, as tuas histórias são extremamente incentivadoras. Gostaria de compartilhar mais alguma coisa com a gente, com quem está nos ouvindo, alguma dica ou alguma história que te fez vibrar, te emociona? Então, o que eu quero deixar é que, apesar das dificuldades, né, do diagnóstico, das incertezas para essa família, a sua criança é capaz. Ela vai conseguir. E e esse assunto hoje, essa conversa aqui hoje é extremamente importante para a gente acalmar esses corações, né? A gente tá aqui, a gente tá junto. Existem muitas pessoas que estão que vão caminhar junto com vocês. Eu sempre falo isso para as famílias. Vocês não estão sozinhos, né? Independente de eu ser dentista, de eu estar fazendo esse atendimento, a gente está junto. Eu quero que os meus filhos participem da vida dos seus filhos. Eu quero ensinar os meus filhos a viver isso também, a respeitar isso e ajudar. Então, eu acho que o principal é falar para as famílias das crianças com síndrome de Down o quanto os seus filhos são maravilhosos, são capazes, e vão ser muito felizes. E para as famílias de crianças típicas, vamos mostrar para os nossos filhos como esse mundo é diverso, como é maravilhoso e como a gente pode viver e ajudar muito bem todas as crianças. Perfeito. Nayara, muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada àqueles que nos escutaram. E a gente aprendeu muito aqui. E ouvir as tuas histórias, a forma como tu trazes esse teu conhecimento é extremamente gratificante. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.